Tudo bem, meus queridos amigos? No vídeo de hoje, mais uma ligação do capiroto. Vamos falar sobre algo que pode ocasionar na sua casa um princípio de incêndio ou até mesmo um incêndio. Então assista esse vídeo até o final, fique comigo. Eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica, sou técnico em segurança do trabalho, sou profissional atuante nessa área da elétrica há mais de 23 anos. Eu quero falar para vocês sobre filtro de linha. Esse vídeo é muito importante, eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final para entenderem que esse produto pode ser bom ou pode trazer muitos riscos. Eu estou utilizando aqui como modelo um filtro de linha que não tem marca, porque o meu intuito não é denegrir ninguém, tá? Meu intuito, muito pelo contrário, é fazer com que você aprenda a utilizar certas inovações tecnológicas para o seu benefício e você não se coloque em risco. Nós temos aqui um filtro de linha. Primeira coisa, filtro de linha não é estabilizador. Ele não estabiliza a tensão, ele não estabiliza picos de tensão e outras coisas, ele não tem essa função. O que é o filtro de linha? Nada mais é do que um rabicho. Aqui na minha região, em Joinville, a gente chama extensão elétrica de rabicho, tá? Nada mais é um rabicho com um plug macho que você coloca na tomada e algumas tomadas fêmea. É uma extensão com várias tomadas, tá? E uma proteção, que pode ser até um pequeno, como se fosse um disjuntor, tá? É um botão vermelhinho parecido com esse, mas faz uma função de disjuntor. Quando existe uma sobrecarga, esse botãozinho ele desarma, tá? Existe esse tipo de filtro de linha e existe esse outro modelo, que esse botão liga e desliga, né? Alguns modelos, quando você liga, ele acende um LED e fica vermelhinho, e outros modelos não, mas esse modelo tem o botão liga e desliga e possui um fusível de proteção. Para quê? Se houver uma sobrecarga ou curto-circuito, esse fusível irá abrir o seu filamento interno e não terá mais alimentação elétrica aqui, não vai ligar nada. E aí você vai, retira o fusível, escolhe um igual com as mesmas especificações e faz a troca. Filtro de linha é uma extensão com uma proteção, né? Que geralmente é fusível, né? Ou botãozinho liga e desliga, enfim, dependendo do modelo. Nada mais. Então não é estabilizador, não estabiliza nada. Outra coisa, filtro de linha, não é porque você tem um filtro de linha ou uma extensão, enfim, que nesse caso tem 6 tomadas, que você vai utilizar 6 tomadas com a sua corrente máxima. Se você observar aqui nessas tomadas, essas tomadas são na corrente máxima de 10 ampere. Então, se eu somasse essas correntes, eu teria quanto? 60 ampere. Posso ligar, professor, 6 tomadas de 10 ampere aqui? Não, você vai botar fogo no seu filtro de linha e no local onde estará instalado se ele não tiver uma boa proteção. Aí de repente você vai dizer, mas por que então que eles instalam? Porque o fabricante prevê que você vai ler as informações da embalagem e vai usar consciente. Se esse filtro de linha tem 6 tomadas de 10 ampere e você observar na tomada que está escrito 10 ampere, qual é a corrente máxima desse filtro de linha? Se você olhar na embalagem, provavelmente será de 10 ampere. Por quê? Porque a corrente mínima que pode ter nesse sistema é 10 ampere. Então você vai ver aqui que é um cabo fino, geralmente é 0,75, 1 milímetro, 1 milímetro e meio, é um cabo bem fino, para comportar essa corrente de 10 ampere, nada mais. Aí você pergunta, por que tem tantas tomadas? Para que você use ele consciente. Não tem nenhum problema eu usar o filtro de linha com os equipamentos corretos, como uma televisão, desde que a corrente dela seja abaixo da corrente do nosso dispositivo aqui, no caso 10 ampere, um carregador de celular, um telefone fixo, esse telefone de base que tem um carregadorzinho ali conectado na tomada.
Esses equipamentos tendem a ter uma corrente muito baixa. Eu tenho uma TV lá em casa, tá? Eu acho que é de 45 polegadas, alguma coisa assim, ela é 250 watts. Esses aparelhos têm uma potência, uma corrente muito baixa. Carregador de celular nem se fala. Então, se eu venho aqui por acaso e coloco 5 carregadores de celular, 6 carregadores de celular para carregar esses telefones, eu não vou provavelmente passar da corrente desse dispositivo. É claro, você tem que ver qual é a corrente do carregador. Mas se eu coloco 6 componentes aqui e esses 6 componentes somados não passam da corrente total do filtro de linha, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, se ele vê escrito que a corrente dele é de 10 amperes, eu posso colocar equipamentos aqui que somados cheguem ao máximo a corrente de 10 amperes. Eu indico você sempre deixar 20% de sobra. Então, se a corrente máxima é 10 amperes, coloque no máximo 8, ok? Então, você deixa um pouquinho de sobra. Com isso, você trabalha com segurança. Então, não tem problema você colocar aqui equipamentos que somados cheguem à corrente máxima aí de 8 amperes, tá? Deixando um pouquinho de sobra, não tem problema. O problema é você olhar um filtro de linha desse e achar que ele tem 6 tomadas de 10 amperes, que você pode literalmente conectar 6 equipamentos com a corrente de 10 amperes. Não rola, tá? Outra coisa, filtro de linha é indicado para equipamentos eletrônicos. Você não vai usar um cara desse numa geladeira, num forno elétrico, num micro-ondas, equipamentos que tendem, apesar de ter uma corrente não tão alta, tendem a ter um pico de corrente na partida, como por exemplo geladeira, quando parte o seu compressor, forno elétrico, que geralmente tem a corrente muito alta, ar-condicionado, esses equipamentos, bomba d'água, equipamentos que têm um pico de corrente. Então esses equipamentos, esquece, isso aqui você vai utilizar para equipamentos eletrônicos, onde problemas como sobrecarga e curto-circuito podem acontecer e para que não danifique mais equipamentos, não tenha problema na sua rede, não venha a queimar o equipamento, ele vai proteger com o seu fusível, tá? Agora você achar que isso aqui é estabilizador? Não. Você achar que você pode enfiar um monte de coisa? Não. Porque se você usar um monte de tomada aqui e essas correntes passarem da corrente limite dele, que nesse modelo seria de 10 amperes, você vai ter um problema de queima de fusível. Se esse fusível não trabalhar corretamente, não abrir, você pode ter uma sobrecarga, pode ter um princípio de incêndio ou até mesmo um incêndio na sua instalação elétrica, no local onde ele estiver instalado. Quer aprender a escolher os equipamentos corretos, os disjuntores corretos, os cabos corretos, como fazer uma instalação elétrica segura e adequada e ainda por cima ter o seu certificado? Te convido a conhecer a nossa escola de cursos online, a Serpa Treinamentos. Hoje nós contamos com curso de eletricista instalador, comandos elétricos, inversor de frequência, controlador lógico programável, eletropneumática, NR10, reciclagem de NR10 e muito mais. Mais informações relacionadas aos nossos cursos você pode chamar no WhatsApp ou na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.